você numa viagem pelo tempo. Os brasileiros que deixaram a sua marca no século XX. O que mudou na vida do país nos 100 anos mais movimentados da nossa história. Duas invenções encurtaram distâncias e alteraram para sempre o cotidiano da humanidade. Uma delas surgiu com o século, fruto do gênio de um brasileiro, e tornou realidade o que parecia um sonho impossível: voar como os pássaros. 1906, França. O brasileiro Santos Dumont surpreende Paris. Ele voou pela primeira vez na história com um aparelho mais pesado que o ar, diante de uma comissão de cientistas e de uma plateia que lotou o campo de Bagatelle. O 14 bis, invenção de Dumont, ficou 21 segundos no ar e voou 250 metros. No final, a multidão cercou o brasileiro e sua invenção. No Brasil, a façanha de Dumont é cantada em prosa e verso. Brilhou lá no céu mais uma estrela, apareceu Santos Dumont. O primeiro avião do mundo era muito estranho. Feito de seda e com armação de bambu, Dumont ficava em pé dentro de um cesto de balão. O avião parecia voar ao contrário. Tão difícil quanto construir era pilotar o 14 bis. Ele voava de trás para frente, não tinha muito equilíbrio. Se você mexia nos comandos para fazer uma manobra, ele fazia outra. Então, realmente era uma pessoa muito idealista para fazer esse voo. Era difícil controlar esse avião no ar? Muito difícil. Tanto é que ele deve ter levado diversos tombos. Romântico, Dumont nunca se preocupou em registrar seu invento. Por isso, até hoje, os norte-americanos preferem atribuir aos irmãos Wright a invenção do avião. O Santos Dumont, acredito que tivesse uma cabeça parecida com a de muitos grandes inventores europeus da época dele, né? Quer dizer, o que eles inventavam devia pertencer à humanidade. O avião virou uma mania e um bem-sucedido produto industrial. Ao longo do século, os aparelhos ganharam formatos arrojados, motores cada vez mais potentes, mais conforto e segurança. Modelos como o DC-3 e os Electra marcaram época na aviação comercial. Mas os aviões se transformaram também em armas mortais na guerra. Angustiado, Santos Dumont se suicidou quando ouviu o barulho dos aviões que seguiam para bombardear os paulistas que lutavam na Revolução de 32. As primeiras lições de aeronáutica de Santos Dumont vieram da leitura dos livros de ficção científica de Júlio Verne. No final do século XIX, o romancista falava de um mundo do futuro, com máquinas voadoras e muita aventura. Com o 14 bis, o inventor Santos Dumont deu asas de verdade à imaginação do escritor e deu também o primeiro passo para que a aventura mais fantástica já escrita por Júlio Verne se realizasse de verdade: a chegada do homem à Lua. A mesma Lua que Santos Dumont não cansava de admirar deste observatório, instalado por ele na casa construída em Petrópolis. Na corrida espacial, o romantismo dos pioneiros deu lugar a milhões de dólares investidos em pesquisas, testes e interesses políticos. A Guerra Fria entre soviéticos e americanos era o principal combustível que impulsionava os foguetes. O grande troféu era a conquista da Lua. A vitória americana com a missão Apollo 11 foi transmitida ao vivo para todo mundo. O astronauta Neil Armstrong pisou na Lua com o texto na ponta da língua. Small step for man, one giant leap for mankind. Com o fim da Guerra Fria, astronautas de diferentes nacionalidades devem dividir estações orbitais. Até um astronauta brasileiro está na lista para viajar ao espaço. O céu desconhecido continua fascinando milhões de pessoas. Desperta encanto, curiosidade e faz muita gente voar, mesmo que só na imaginação. Se eu fosse para a Lua, eu iria e comeria ela, como se fosse um queijo.
Você já imaginou a sua vida sem a televisão? Pois até a metade do século XX, ela simplesmente não existia. Quando chegou ao Brasil, passou por um período de muito improviso até se tornar o veículo de comunicação mais popular do país. 29 de setembro de 1950, São Paulo. 5.000 pessoas vivem uma experiência inédita. São os primeiros telespectadores da TV brasileira. Alguns aparelhos são instalados em locais públicos. A televisão Tupi é uma ideia do empresário Assis Chateaubriand. No primeiro programa, o ponto alto é a apresentação do cantor mexicano Frei Mojica, que trocou Hollywood pela vida religiosa. Entre os clássicos do repertório dele, o sucesso do repertório dele é uma música Jura-me, um clássico. E lá pelo meio diz assim, beija-me, beija-me até a loucura. E foi estranho a televisão se inaugurar com um padre pedindo beijos até a loucura. Tomaram parte no capítulo de hoje os seguintes artistas do elenco das emissoras associadas de São Paulo. Regis Cardoso, Milton Ribeiro, Pereira da Silva, Luiz Mazé, Lima Duarte. A TV brasileira estreia no improviso. Ninguém tinha pensado, por exemplo, no segundo programa. O Costa Lima, que era o diretor, quando terminou, falou, bom, gente, e agora amanhã? E é mesmo, amanhã tem programa de novo, vamos correr para fazer o programa. Foi feito durante a noite para pôr durante o dia, mas era televisão ao vivo, era fácil. Um aparelho de televisão custava 8 cruzeiros em 1950. 3 vezes mais que uma rádio vitrola. Sem público, faltavam anunciantes. E os números musicais ocupavam os intervalos, como o da cubana Jaito del Sol. Estrelas do rádio também davam os primeiros passos na TV, como Hebe Camargo. Todo o elenco das emissoras associadas durante semanas, Movitanos, o espetáculo... Como a televisão era assistida pela elite, clássicos do teatro como Hamlet e Shakespeare tinham espaço garantido. A TV era feita ao vivo e nem sempre tudo saía como combinado. Algumas vezes, os clássicos ganhavam novas versões. Choveu. Choveu, mas tem que ir, vai pro ar. Então eu tinha que esperar acender o fogo para ele te condena a fogueira, para cortar pro fogo e o contra-ega tá molhado, e ele tá vendo aqui. E Joana de Orleans, e ela, a donzela tá lá. Joana de Orleans, eu te condeno. Ele tá vendo, o fogo nada. Joana de Orleans, eu te condeno à forca. Foi assim que nós enforcamos a Joana d'Arc. Os aparelhos ficam mais baratos e o brasileiro começa a se apaixonar pela TV. Nos anos 60, já são milhares de televisores, muitos sintonizados nas aventuras românticas do seriado Alô Doçura. Comprei pra você. Adivinha o que é? Um chaveirinho na forma de um saci, meu bem. Um amor, meu bem, pra você. Estrangeiro? Não, nacional. Os personagens das novelas começam a fazer parte do cotidiano dos brasileiros. A novela muda hábitos e cria novas expressões. O meu pai tem um terreno no Morumbi, daqueles olhando para São Paulo, bem em frente ao Jockey Club. Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar fazer um jardim monstro, mas bem bacana. Comida! Preparei um altarzinho para ele. A televisão descobre logo que fazer rir é um bom negócio. Ai, sabe que às vezes eu sinto uma saudade. O que vai se fazer, gordo? Nada pode se fazer, gordo. Nada pode se fazer. A vida é assim mesmo. Um dia a gente está vivo, no dia seguinte a pessoa está morta. Os velhos musicais ganham roupa nova. Surgem as primeiras tentativas de videoclipe, como este da dupla caipira Ouro e Prata. Assim é a vida que leva o A ditadura cala os novos artistas que protestavam contra a repressão política e a falta de liberdade.
Os espaços para música de qualidade são raros. Um deles surge nos especiais do Teatro Bandeirantes. Está desfeito. Quem assiste TV também percebe logo como a TV enxerga o mundo. Com as câmeras portáteis, o telejornalismo ganha agilidade. E a Tupi mostra as primeiras imagens do guerrilheiro Che Guevara morto na Bolívia. No final dos anos 60, a censura tira a política da tela. Mas com a volta da democracia, o público readquire o direito de opinar. Nos debates da Bandeirantes, políticos protagonizam duelos antológicos. O filhote da ditadura. Não, senhor. Está aqui se não lhe dou a palavra. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. A TV dos pioneiros, que nasceu improvisada e em preto e branco, ganhou cor, tecnologia e telespectadores. As antenas comuns e parabólicas estão em todos os lugares. A televisão, que surgiu como artigo de rico, é a grande diversão dos mais pobres. Quando a televisão se tornou uma coisa acessível, né, para o grande público, a programação naturalmente caiu um pouco. Caiu um pouco do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de qualidade cultural e tal. Ela começou a ter apelos populares. A televisão e o rádio são marcos da invasão dos eletrodomésticos neste século XX. Se no começo do século os eletrodomésticos eram artigos raros na maioria das casas, hoje já é possível ter numa sala uma estante como esta, que é um verdadeiro estúdio com equipamentos de última geração. Um dos símbolos desta modernidade é o computador, fruto da última grande revolução deste século, a revolução da informática. Dezembro de 2000, numa escola particular de São Paulo, crianças têm um encontro com dois pedaços desta história dos eletrodomésticos. O computador é tratado com intimidade. Já a velha vitrola parece um objeto pré-histórico. Vamos por esse cedo. A seguir, no Linha de Frente, a participação brasileira na maior tragédia do século. A Segunda Guerra Mundial mata milhões de pessoas e um presidente que deixa a vida para entrar na história, Getúlio Vargas. Mais profundas deste século jamais será esquecida, a Segunda Grande Guerra. Nunca antes na história tantos seres humanos foram mortos. Agora, no Linha de Frente, a participação do Brasil no fronte de batalha e as histórias da guerra no dia a dia dos brasileiros. 31 de agosto de 1942, Rio de Janeiro. O Brasil declara guerra às forças do eixo. Os embaixadores do Japão, Alemanha e Itália devem entregar seus passaportes e deixar o Brasil. Quase 2 anos depois, uma força expedicionária brasileira embarca para a Europa para lutar ao lado das forças aliadas. Eu me sinto assim, ainda triste com a guerra. A guerra só me fez tristeza. O momento mais triste, obviamente, esse não posso esquecer, foi durante combate, um combate determinado, em que eu perdi muita gente. Perdi, inclusive, um combate em que o meu batalhão ficou encarregado de uma frente muito difícil. Eu perdi, dos meus 5 sargentos, eu perdi 3 sargentos. Já. Foi uma tarde em que o céu escureceu. Quando eu olho para cima, vejo mais de 200, 300 aviões americanos indo lá para frente bombardear. Depois vem aquele clarão tremendo. Cabo Cândido, Tenente Rosenthal e Coronel Sérgio são 3 pracinhas que fizeram parte da legião de 30 mil brasileiros da Força Expedicionária Brasileira, que seguiu para a guerra na Itália. O Brasil entrou na guerra depois de meses de assédio e propaganda norte-americana. Na política de boa vizinhança, Hollywood enviou Orson Welles para filmar no Brasil. E os estúdios Disney criaram um personagem brasileiro, o Zé Carioca, primo tropical do norte-americano Pato Donald. Mas o Brasil só passou a fazer parte da família dos aliados depois que o ditador Getúlio Vargas conseguiu dos norte-americanos financiamento para construir a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Acordo fechado, os primeiros pracinhas saíram do Brasil. Estavam despreparados para lutar numa guerra de soldados profissionais.
As roupas brasileiras eram impróprias para o frio europeu e as armas desconhecidas. Se nós fôssemos enfrentar aquele inverno com que nós saímos daqui, talvez eu não estivesse contando essa história para o senhor. Na Itália, os brasileiros recebem uniformes e treinamento dos norte-americanos e participam de missões importantes, como a tomada de Monte Castelo, comemorada de um jeito bem brasileiro, com samba composto por um soldado que falava da Lourdinha, nome dado à metralhadora dos alemães. Subindo ao monte eu encontrei sim a Lourdinha, tava toda afobadinha, querendo me pegar. Joguei meu solo e comecei a rastejá-la, farejava, mas nada de me encontrar, mas onde eu vi... No Brasil, a população acompanha a guerra pelo rádio. A propaganda nas revistas lembra os ataques de submarinos alemães a 35 navios brasileiros, que mataram 1.439 marinheiros durante a guerra. Nas grandes cidades, o principal reflexo da guerra na Europa é a escassez de alguns alimentos. Silas eram formadas bem cedo, né? E na maioria das vezes a mercadoria acabava e não dava para servir toda a clientela. Com o fim da guerra na Europa, os pracinhas que lutaram pela vitória dos aliados da democracia contra o fascismo voltam para o Brasil, que vivia sob a ditadura Vargas. O governo não consegue conter o espírito de mudança democrática e Getúlio Vargas deixa o poder depois de 15 anos. A Segunda Guerra Mundial continua no Oriente. Só vai terminar em agosto de 45, com a rendição do Japão, depois que o mundo conhece a mais terrível arma já inventada pelo homem, a bomba atômica, que só em Hiroshima matou 70 mil pessoas em poucos segundos. Morita estava lá e viu tudo. O senhor viu muita gente morrer naquela hora? Tudo. A criançada, né? Estudantes. Muitos estudantes já rua de Anda. Depois queimou, depois chama a mamãe, depois tira água. Tudo chorando, chamando papai e mamãe. Mas no Brasil, um grupo de fanáticos imigrantes japoneses, com apoio da maioria da colônia, não aceita a derrota. Fala a verdade, nunca pensei que o Japão iria perder. Hiromi é um dos japoneses que decidem continuar em guerra. Ele e outros imigrantes resolvem punir com a morte os japoneses que acreditam na derrota e que são considerados traidores. Acho que foi madrugada. Nós batemos a porta e ele apareceu e nós eliminamos. O escritor Fernando Moraes escreveu um livro sobre a atuação do grupo terrorista japonês. Em um ano, 23 japoneses derrotistas foram mortos no Brasil. Na hora de fazer a ação, antes de matar a pessoa, eles ofereciam à vítima a possibilidade dela se suicidar, de vergonha de um dia ter acreditado que o Japão pudesse perder a guerra. Em todo o mundo, a Segunda Guerra Mundial matou 55 milhões de pessoas. Um recorde no século em que as guerras mais mataram na história da humanidade. Uma lição que fica do século XX. Ele deixou a vida para entrar na história. Um líder político que foi amado e odiado e que mudou os rumos da política nacional. Getúlio Vargas é uma das marcas do século no Brasil. Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1954. E atenção! Acaba de suicidar-se em seus aposentos no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. O suicídio de Getúlio Vargas chocou o país. Nas ruas, inimigos de Vargas eram atacados. Milhares de pessoas faziam fila para se despedir do presidente, que definitivamente saía da vida para entrar na história, como profetizara na Carta Testamento. E todos querem contemplar pela derradeira vez o corpo de um homem que escreveu uma grande parte da história do Brasil. A sensação que você tem é que o caixão de Getúlio foi levado pelo povo. Ele não teve guarda segurando, ele não teve segurança segurando. Quer dizer, o povo tomou conta e foi levando até o aeroporto. Naquele momento, Vargas se confundia com tudo que o Brasil tinha de melhor e de pior.
O país recém-industrializado, nascido sob uma inflexível ditadura. Ninguém esteve mais tempo no poder. Foram 19 anos, que começaram com uma revolução em 1930, que derrubou a política dos barões do café. No poder, Vargas sabia que tinha que modernizar o país. Quando ele colocou para alguns empresários, numa residência de um empresário, a importância dos empresários participarem do Partido Trabalhista Brasileiro, em que ele disse: burgueses burros, não estão entendendo que eu estou tentando salvá-los. Numa época de governos fortes como Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália e Stalin na União Soviética, Vargas rasgou 2 constituições e decidiu governar como ditador de um Estado novo. Jornais eram censurados e opositores presos. Cometeu erros monumentais, cometeu barbaridades, atrocidades. Agora, é impossível querer dissociar a imagem de Getúlio Vargas da imagem do Brasil nesse século. Vargas foi o primeiro presidente a usar a força da propaganda. Documentava as atividades mais importantes do governo, exibidas nos cinemas antes dos filmes. Descobriu a força do rádio e incentivava artistas que apoiavam o regime. A imagem dele foi construída cientificamente, né? Por pessoas especializadas em propaganda, o que hoje seria marketing. Trabalhadores do Brasil. Os trabalhadores urbanos eram o alvo das reformas getulistas. No governo Vargas surge o salário mínimo, a carteira de trabalho, as leis trabalhistas e as férias remuneradas. O presidente vira o pai dos pobres. Pai dos pobres ou não é um slogan, mas na prática ele conseguiu absorver o trabalhador para a sociedade. A ditadura sobreviveu a rebeliões fascistas e comunistas, mas não resistiu à onda democrática do fim da Segunda Guerra. Getúlio Vargas passou o poder ao general Dutra, mas 5 anos depois estava de volta, pelo voto popular. Bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, o sorriso. Foram anos turbulentos. O atentado a Carlos Lacerda fez a crise explodir. Naquela noite de 24 de agosto, Getúlio vive os últimos momentos no Palácio do Catete. Há dias ele rascunhava a carta-testamento. Sozinho no quarto, se mata. Entrou a voz do estúdio. Atenção, o presidente Getúlio vai acabar de se suicidar. Eu senti como se tivesse recebido uma carga elétrica. E muita gente sentiu isso, do chão para cima. Daqui a pouco, o Brasil tem uma nova capital. O otimismo dos anos JK e os terríveis anos de chumbo. Linha de frente, volta já. Território Livre. Através do seu voto, vamos saber. Os anos JK foram uma das marcas do século no Brasil. Além do impulso definitivo para a industrialização, o presidente Juscelino Kubitschek construiu uma cidade para ser a nova capital do país e injetou otimismo nos brasileiros. 20 de abril de 1960, Brasília. O presidente Juscelino Kubitschek chega à nova capital para a festa de inauguração. No céu, pilotos da Esquadrilha da Fumaça fazem acrobacias. No longínquo Planalto Central, brotam prédios futuristas da cidade mais moderna do mundo. À noite, Brasília se ilumina. Com a mesma cruz trazida por Cabral em 1500, é rezada a primeira missa da nova capital, às 00h do dia 21. Construída num prazo recorde de 3 anos e 10 meses, Brasília é o novo centro do poder do país. Brasília começou a nascer 5 anos antes de sua inauguração, nesta cidadezinha do interior de Goiás, chamada Jataí. Foi aqui que o então candidato à presidência da República, Juscelino Kubitschek, decidiu fazer o primeiro comício de sua campanha. E logo no final deste comício, ele teve que responder a uma pergunta de um rapaz da cidade. Uma pergunta que despertou em JK o sonho de construir Brasília. Nós queríamos saber, se eleito for, o senhor mudaria a capital do país para o Planalto Central goiano, conforme está previsto na Constituição. A pergunta pegou o JK de surpresa.
Uma nova capital não fazia parte do plano de metas do candidato, até aquele comício em Jataí. Ele respondeu que a partir daquele momento, ele faria daquela pergunta o objetivo principal de sua campanha e de sua administração, se eleito fosse. Aí o povo delirou. Se Toniquinho deu a ideia, foi na prancheta do arquiteto Oscar Niemeyer que Brasília ganhou forma. Junto com o urbanista Lúcio Costa, Niemeyer construiu uma cidade surpreendente. No lugar dos castelos com ângulos retos, os palácios de Brasília privilegiam as curvas. Eu queria uma arquitetura que criasse surpresa, né? Que a pessoa sentisse espanto de não ter visto uma coisa parecida antes. Né? O universo é cheio de curvas, né? Por que a gente tem que fazer uma coisa retinha? Né? A construção de Brasília atraiu operários do Brasil inteiro. No auge da construção, eram milhares de candangos trabalhando em ritmo acelerado. O presidente ia pelo menos uma vez por semana inspecionar a obra. E tudo era motivo para a festa. Os operários e suas famílias homenageiam o senhor Juscelino Kubitschek, que, por um deles, é convidado para ser padrinho da primeira criança nascida em Brasília e que se chamará Brasiliana. Badu era um dos candangos. Veio de Sergipe para construir a nova capital. Nunca mais foi embora. E ainda hoje trabalha na construção civil. A história de Brasília se confunde com a de Badu. Eu sinto muito orgulho, eu sinto que eu tenho alguma coisa feita por mim em Brasília. Uma ideia, podemos discutir ainda Brasília até hoje. Mas não há dúvida nenhuma que mostrou que o brasileiro é capaz de realizar coisas surpreendentes. Brasília foi o maior símbolo do governo JK, que prometia fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Juscelino abriu 20 mil quilômetros de rodovias e trouxe a indústria automobilística. Apesar de enfrentar algumas revoltas militares, depois de anos de instabilidade política, os brasileiros respiravam os bons ares da democracia. A imagem sempre sorridente e otimista de JK contagiava o país. Além de ser, digamos assim, um período de democracia, os tribunais funcionando, a imprensa funcionando, houve aquele lado, assim, do entusiasmo que o JK dava às coisas. Bossa Nova, mesmo ser presidente. A liberdade garantida por JK estimulava as atividades artísticas. No Rio de Janeiro, um grupo de jovens de classe média queria modernizar a música brasileira. Eles criaram uma nova batida no violão, um jeito diferente de cantar e letras que não se preocupavam em contar histórias. A frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João. Eram rapazes atléticos, faziam esporte, caça submarina e cheios de namoradas, ou seja, tinha uma visão, tinha um mundo inteiro à frente deles, né? Numa época realmente que também politicamente propiciava também esse otimismo que foi o começo do governo Juscelino. A bossa nova ultrapassou as fronteiras do litoral carioca. Nos anos 60, a Garota de Ipanema ficou famosa em todo o mundo, num dueto que reuniu Tom Jobim e Frank Sinatra. Juscelino nunca escondeu que preferia as Serestas de Diamantina, onde nasceu. No final do governo JK, o namoro do presidente desenvolvimentista com o eleitor estava em crise. A inflação e as denúncias de favorecimento a empreiteiras aumentavam. Alguns grupos militares já demonstravam insatisfação. Na nova capital, Juscelino teve que passar o poder a um inimigo político. Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o comando da República, para o qual foi escolhido pela maioria do povo brasileiro. O Brasil tinha um novo líder, popular, moralista e instável. A mudança tinha música nova. O otimismo dos anos JK dá lugar à instabilidade dos governos de Jânio Quadros e João Goulart. Os militares tomam o poder. São os anos de chumbo. Fim das liberdades políticas e exílio de intelectuais e artistas.
Brasil, 31 de março de 1964. Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. A lembrança que eu tenho do golpe, sobretudo do momento decisivo do golpe, é eu sentando no meio-fio e achando que realmente estava tudo perdido. Nós vimos um capitão, mar de guerra, né? Chama-se Capitão de mar de guerra. Capitão de mar de guerra, né? Com um revólver na mão, dando pontapé num operário que estava numa obra ali da rua Joaquim Nabuco. Aquilo me irritou muito, né? Eles se surpreenderam, empurraram a porta, não encontraram ninguém, tinha mais 2 portas, empurraram outras 2 portas, também não tinha ninguém, empurraram as 4 depois que encontraram adiante, e assim foram assumindo, não houve nenhuma resistência, em lugar algum. O golpe de 64 é o último capítulo de uma novela com final previsível que começa com a renúncia do presidente Jânio Quadros. O país entra em crise. A posse do vice-presidente João Goulart é contestada. O Brasil experimenta o parlamentarismo e só depois de um plebiscito que decide pela volta do presidencialismo, Jango começa a governar. Jango promete reformas no campo e na cidade. Em plena Guerra Fria, a classe média teme o comunismo. Graças a Deus pela derrota do comunismo. Nos quartéis, a quebra de hierarquia assusta o alto comando. O cenário para o golpe militar está pronto, mas ainda não há consenso. A movimentação militar em Minas surpreende os oficiais mais influentes. O Jango, informado pelo chefe do gabinete militar dele, ele achava que ele tinha um dispositivo militar imbatível. E tinha? Tinha nada, tinha porcaria. Sabia de nada, que caiu de podre. Em visita oficial ao Rio Grande do Norte, o presidente Castelo Branco... O Marechal Castelo Branco vira presidente. Com a queda de Jango, os conservadores esperam um regime militar passageiro. Mas um ano depois do golpe, os partidos políticos são extintos e acabam as eleições diretas para presidente. O Brasil entrava para o clube das ditaduras militares sul-americanas, que arrastaria anos depois a Argentina, o Uruguai e o Chile. A sociedade percebe e começa a se manifestar. O protesto aparece nas passeatas e na música. Todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. O governo resolve endurecer. O presidente Costa e Silva toma posse e edita o ato institucional número 5. O golpe dentro do golpe. Surge a censura, as manifestações são proibidas e o Congresso fechado. Começava o pesadelo das prisões, das torturas, dos crimes de consciência. Os nossos carcereiros não eram gente do povo. Eram profissionais da tortura. Camadas com aquele músculo aqui. A gente comia com metralhadores apontando pra gente. A oposição se divide. Sem espaço para a luta política, alguns tentam combater os militares com a luta armada. Partem em busca do sonho revolucionário. Fernando Gabeira foi um deles. Nós tínhamos uma perspectiva, uma visão quase que religiosa da história, né? Nós achamos que a história estava do nosso lado e mais do que isso, que pequenas batalhas perdidas aqui e ali não significavam nada, porque a luta final era nossa, a vitória final era nossa. O regime responde com mais repressão. É a época da caça aos terroristas, das campanhas patrióticas. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Quem não canta música no ritmo do regime é perseguido e expulso do país. Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil partem para o exílio na Europa. O regime investe em grandes obras e num discurso nacionalista. Mas a ditadura dá sinais de cansaço. O novo presidente Ernesto Geisel dá início à abertura lenta e gradual e revoga o AI-5. As mortes do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel, presos e torturados pelo regime, expõem a face mais cruel da ditadura. As manifestações ainda são reprimidas com violência. A polícia e agentes do DOPS invadem uma reunião estudantil na PUC, em São Paulo.
e 3 mil pessoas são presas. No comando da operação, o coronel Erasmo Dias. Vamos desafiar a autoridade, ela tem que ser respeitada. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. O general Figueiredo é o último presidente do regime militar no país. O fim do ciclo é inevitável. Na economia, o choque do petróleo desmonta o milagre econômico. A anistia traz de volta exilados famosos, como o comunista Luiz Carlos Prestes. Nem todos os militares concordam com a anistia. É o caso do ex-presidente Médici. Pois eles deram anistia, não deram anistia? Inclusive para bandido, não deram? Eu não daria. Mas o povo queria mais liberdade e o fim da repressão política. E 6 milhões de pessoas em todo o Brasil decidem ocupar ruas e praças e, em comícios gigantescos, exigem a volta das eleições diretas para presidente da República. O Congresso frustra a vontade popular. As diretas não são aprovadas. Mas o grande palanque multipartidário é a base da eleição de um candidato de oposição ao regime militar. Tancredo Neves vence Paulo Maluf no colégio eleitoral. Tancredo Neves na vitória. Mas a história ainda reservava mais uma surpresa. Tancredo Neves adoece e morre. O regime militar acaba com a posse de um civil, o vice de Tancredo, José Sarney, que no passado foi o presidente do partido que apoiava os militares, a Arena. Com uma nova Constituição, começa um novo país, com uma nova república. O país que os militares entregam está entre as 10 maiores economias do mundo e passou por uma grande evolução tecnológica. Mas acumula uma grande dívida externa, inflação alta e uma das piores distribuições de renda do mundo. O Brasil, pós-64, é um país rico e injusto. A seguir, os brasileiros mais famosos do século XX. Pelé, o rei do futebol, e Ayrton Senna, o rei das pistas. O Linha de Frente volta já. Os do século XX apareceram no esporte. Um piloto que era o mais rápido do mundo e deixou o país órfão de ídolos. Um país que aprendeu a amar um menino que jogava bola e se tornou o rei do futebol. 29 de junho de 1958, Suécia. Zagallo prepara-se, tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé, com uma cabeçada extraordinária, marca o 5º gol do Brasil. Brasil, campeão mundial de futebol. Os anos de vitória do futebol brasileiro nascem na Suécia. Uma geração espetacular arrasa todos os adversários. Um rapaz de 17 anos, jeito de menino e futebol de craque, surpreende o mundo e descobre Pelé. Na festa da vitória, Pelé era um dos mais emocionados. Para ele, ganhar a Copa significava cumprir uma promessa de criança, feita 8 anos antes para o pai, Dondinho, no dia em que o futebol brasileiro viveu o episódio mais triste de sua história. A derrota para o Uruguai em pleno Maracanã e o fim do sonho da Copa de 50. Eu, sem saber, né, lá em Bauru, eu falei assim, ó, qualquer dia, o senhor pode ficar tranquilo que eu vou trazer uma Copa para o Brasil. Nos anos 60, a história de Pelé estava só começando. Ele tinha todas as qualidades do craque. Bem preparado fisicamente, bom cabeceador, precisão no passe, no domínio de bola, no chute. Soluções geniais e únicas para driblar dificuldades e decidir muito mais rápido que os outros adversários. Lá vai o Rei, atenção. E segura ele agora. Se eu estou no meio do gol, olhando para aquele gol, poxa, o outro gol só pode estar nas minhas costas. Era isso que eu falava para o pessoal. Então, muitas vezes, você está olhando, você localiza, porque tem jogador que hoje, que ele põe a cabeça na bola, enterra a cabeça na bola,
que se o goleiro tiver um infarto lá no outro gol e cair, ele não vê que o goleiro caiu e não chuta a bola pro gol. Pelé ganhou 3 Copas do Mundo, foi 2 vezes campeão mundial interclubes pelo Santos e fez 1.282 gols na carreira. Gols de todos os jeitos, mas o que ele considera o mais importante, o 1000º gol, foi de pênalti, para todo mundo poder ver. Atenção, correu para a bola, Pelé, parou, atirou. Marca o seu 1000º gol. Até os gols que Pelé não fez entraram para a história. Aquele que ele tentou do meio de campo contra a Tchecoslováquia. Adiantado, ó. Essa bola teria que ter entrado, viu? Ou o drible de corpo no goleiro do Uruguai. Olha aí o lance de Pelé que merecia a marcação de gol na finta sobre o Mazurkiewicz. Mas com infelicidade, a bola acabou passando à direita da meta uruguaia. Tinha uma objetividade em campo muito grande, quer dizer, ele não fazia firulas, não driblava para trás, embaixadas. O jogo dele era extremamente simples e objetivo, e com isso perfeito, né? A perfeição se aproxima da simplicidade, né? No final da carreira, Pelé ainda foi jogar e ensinar futebol para os norte-americanos. Aos 60 anos, já foi ator de filme de Hollywood. Where'd you learn to do that? When I was a boy, in Trinidad. Ministro dos Esportes e é um empresário bem-sucedido. É principalmente o brasileiro mais famoso do século, coroado o rei do futebol. O Brasil viveu muitos anos sem encontrar outro ídolo à altura de Pelé. Surgiu então nas pistas de corrida o maior herói de uma época de muitos vilões, Ayrton Senna. Um ídolo que deixou o país órfão ao morrer tragicamente no auge da carreira, mas que ajudou os brasileiros a recuperar a autoestima. 1º de maio de 1994, Imola, Itália. Ayrton Senna larga bem, parece rotina, ele é o líder da corrida. Michael Schumacher, o segundo. Na curva Tamburello, o carro de Senna balança, quebra. O piloto perde o controle e o carro segue reto na curva, a 300 km por hora. Bate no muro. A equipe de primeiros socorros chega. O piloto é levado para o hospital com traumatismo craniano. Senna está morto. O acidente de Senna foi transmitido ao vivo pela TV. As imagens repetidas à exaustão. A confirmação da morte espalhou tristeza, comoção e incredulidade. Afinal, Senna parecia invencível. Como num filme, a história de Senna passava na memória de muitos torcedores. As vitórias na Fórmula 3 inglesa, os duelos com Alain Prost, as ultrapassagens sensacionais, quase impossíveis, os 3 títulos mundiais, o banho de champanhe, as 41 vitórias que faziam o domingo começar muito melhor. Num país cansado de falsos patriotas, Senna dava grandeza ao gesto de empunhar a bandeira a cada vitória. A minha melhor maneira de defender o Brasil lá fora é vencer. Puxar a bandeira do Brasil quando a gente está lá no pódio, né? Muitas vezes ele sofria muito porque ele queria ser melhor do que ele. E é muito difícil. Então o Ayrton teve um trabalho assim fantástico, uma missão que ele teve muito importante para todos nós. E o maior competidor contra o Ayrton era o Ayrton. Mas Senna estava morto. O filme não tinha final feliz. As últimas cenas são de uma nação triste, que vai para as ruas despedir-se do ídolo. Mais que um piloto, Senna se transformou em mito. Num país que estava decepcionado com a política, com a economia e até com o futebol, as vitórias de Senna representavam um raro momento de alegria. Numa pátria que estava afundada na sua autoestima, alguém que mostrava a bandeira daquela forma e a autoestima da gente ia lá para cima. Autoestima, a minha estima. Naquele momento, Senna era o último herói de verdade de uma nação que tinha acabado de mandar para casa um herói de mentira. Ele também parecia invencível.
Jovem, audacioso, pose de Indiana Jones, Fernando Collor foi o maior fenômeno político da redemocratização brasileira. Sem partido forte, recebeu 35 bilhões de votos e venceu políticos tradicionais, na primeira eleição direta para a presidência depois dos militares. Nos palanques, prometia acabar com dois monstros que atormentavam os brasileiros: a corrupção e a inflação. A minha candidatura pertence a vocês! A vocês! E somente a vocês! Eleito presidente, vai trabalhar de helicóptero e responde aos adversários com frases de efeito nas camisetas. Inaugura a fase do presidente aventureiro. Rompe a barreira do som num jato, viaja de submarino, anda de jet ski e visita a Antártida. Na economia, lança um plano que confisca o dinheiro da poupança e de muitas contas correntes. Mas o tiro contra o dragão da inflação falha. Pior, o caçador de Marajás vira alvo de denúncias de corrupção feitas pelo próprio irmão, Pedro. Uma CPI é instalada e o filme de aventura vira clássico do terror, com direito até a fantasmas em contas bancárias e personagens tenebrosos como PC Farias, o caixa de campanha de Collor. O presidente responde em estilo de campanha. O meu pai já me dizia, desde quando eu era pequeno, que eu havia nascido com aquilo no rosto e tenho mesmo para enfrentar a todos aqueles que querem conspirar contra o processo democrático. Depois lançam um desafio. Que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. Que exponham nas janelas. A resposta é imediata. Manifestantes vão para a rua de preto, com as caras pintadas, exigem o impeachment de Collor. O presidente pede apoio. Não me deixem só. Mas o Congresso condena Collor e ele é deposto. Assume Itamar Franco. O país que sobrevive ao impeachment e à morte do herói amadurece. A democracia resiste e ensina que para mudar é preciso participar. Não adianta ficar esperando o salvador da pátria. As pessoas cansaram de ficar esperando algum milagre acontecer e também estão cada vez mais conscientes de que a corresponsabilidade pelo destino do país é de todos nós e não pode continuar sendo delegada para o Estado. Hoje, Ayrton Senna não é referência apenas dentro das pistas. Um sonho do piloto, confidenciado à irmã Viviane 2 meses antes de sua morte, acabou se materializando. Surgiu o Instituto Ayrton Senna, que atende 280 mil crianças. Um dos projetos beneficiados é a Brinquedoteca do Instituto de Oncologia Pediátrica de São Paulo. No final do século, cresce o número de organizações não governamentais. Muita gente descobre a importância do trabalho voluntário. Consumidores dão valor a empresas com projetos sociais. A indignação que nós sentimos todos os dias diante dessas coisas que são inaceitáveis e são mesmo, tem que nos levar a mais do que reclamar, a mais do que criticar. Você não concorda com uma coisa? Então, põe a mão na massa e trabalhe para mudar aquilo. Vivemos agora um novo século. Mais 100 anos onde grandes mudanças vão acontecer. Outras pessoas vão deixar suas marcas na história. Novas invenções vão modificar a vida da humanidade. Todos esperamos que o século XXI confirme os anseios de um país e de um mundo melhor. Linha de Frente fica por aqui.